Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai se aventurar num mergulho profundo, hein? Aham. Vamos explorar a disforia mundi, Cá. que é um conceito apresentado pelo filósofo Paul B. Preciado, Isso. no livro dele de mesmo nome. Uhum. E disforia mundi é basicamente essa sensação de que o mundo está Deslocar. fora de sintonia, né? Ou as coisas não são mais o que eram, o futuro é incerto. É tipo um mundo em crise, né? Exatamente. E o mais interessante é que Preciado usa essa ideia para analisar várias questões contemporâneas, tipo a pandemia, as mudanças climáticas, as injustiças sociais, Uhum. a ascensão das tecnologias digitais, a vigilância, uau. É muita coisa, né? Mas ele consegue conectar tudo isso de uma forma bem intrigante. É mesmo. É. E como ele faz essa ligação entre Deus que estão diversos? Ele argumenta que todas essas crises, na verdade, estão interligadas a um sistema maior, que ele chama de petrosexo racial. Heterossexual-racial, nossa, que termo forte. Pois é um termo que ele usa para descrever uma ordem social e política baseada em combustíveis fósseis, hierarquias raciais e normas sexuais rígidas, Caramba. que surgiu junto com o capitalismo colonial. Entendi. Mas como esse sistema se manifesta na nossa vida, assim, no dia a dia? Bom, pensa na nossa dependência dos combustíveis fósseis, né? Que impulsiona a destruição ambiental e afeta principalmente as comunidades mais marginalizadas. É verdade. Ou nas normas de beleza que ditam que um corpo magro e branco é superior, reforçando as hierarquias raciais. Fez sentido. Preciado, eu uso uma citação do George Ballard que ilustra bem essa lógica distorcida, sabe? Ele diz que um posto de gasolina deserto é mais bonito que o Taj Mahal. Nossa, que imagem perturbadora. Mas realmente te faz pensar, né? Pois é. Como o sistema molda os nossos valores. Uhum. E aí entra a pandemia, né? Que Preciado vê como ponto de virada, intensificando essa disforia mundi. Exatamente. A pandemia escancarou as fragilidades, né, desse sistema petrossexo-racial, e aí ele introduz o conceito de necropolítica. Necropolítica. Que vai além da biopolítica, sabe? A biopolítica foca no controle da vida. Já a necropolítica se concentra na gestão da morte, decidindo quem vive e quem morre. Nossa, que pesado. Yeah. É como se a pandemia tivesse nos forçado a encarar essa realidade brutal. Sim, com certeza. Mas será que ela também despertou alguma forma de resistência? Sem dúvida. A gente viu, por exemplo, o movimento Black Lives Matter ganhar força depois do assassinato do George Floyd, Verdade. expondo as injustiças raciais e gerando uma onda de protestos global. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia também intensificou o controle e a vigilância, com governos usando tecnologias digitais para monitorar a população. É um contraste, né? Chocante. Enquanto uns lutam por justiça, por igualdade, outros se agarram ao controle e à opressão. Essa dualidade é bem marcante nesse período. E Preciado também aborda a pandemia a partir das experiências pessoais dele como uma pessoa trans, né? Sim, ele fala sobre o encontro dele com a Sigma, uma mulher trans na Córcega, durante o isolamento social. E essa experiência revela as dificuldades, mas também a resiliência da comunidade trans em meio à crise. Que legal. Isso mostra que a disforia mundi não é só uma teoria abstrata, né? É Não. uma realidade vivida por pessoas de carne e osso. Exato. Mas além da pandemia, que outros eventos Preciado usa para ilustrar esse conceito? Ele mergulha na história das armas nucleares, particularmente os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Nossa. E se baseia no trabalho do Gunther Anders, que cunhou o termo supraliminar. Supraliminar. Que palavra intensa, cool significa. Ele descreve eventos tão vastos e horríveis que cedem à nossa capacidade de compreendê-los. Tipo. A gente pode entender a morte de uma pessoa, né? Mas a morte em massa causada por uma bomba nuclear tá além da nossa capacidade de processar, tanto emocionalmente. Sim, poeticamente. É como se nossos cérebros dessem um tilt. É tipo. E como isso se conecta com a disforia mundi. Anders argumenta que o desenvolvimento de armas nucleares marcou um ponto de ruptura na história, sabe? Mudou nossa relação com a morte, tornando ela algo abstrato, distante, algo que a gente não consegue confrontar totalmente. Faz sentido. E essa desconexão, essa incapacidade da gente compreender as consequências das nossas ações é central na disforia mundi. Entendi. É como se a gente estivesse vivendo num mundo onde a morte se tornou um conceito distante, administrado por tecnologias e governos. Essa é a ideia. E a tecnologia, como ela entra nesse cenário? Preciado vai além das mídias sociais, dos smartphones, sabe? Ele analisa como a tecnologia está moldando a nossa realidade, nosso senso de identidade, nossa percepção do mundo. E como isso acontece na prática?
Pense em como a gente experimenta o tempo hoje em dia. Sim. Fragmentado, né? Constantemente interrompidos por notificações, e-mails, notícias. É verdade. A gente está sempre conectado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, raramente presente no momento. É como viver num estado perpétuo de distração, né? Exatamente. Isso impacta a nossa capacidade de concentração, de ter uma reflexão profunda, de focar em uma coisa de cada vez. A gente se torna meio disperso. Totalmente. Preciado até traça um paralelo entre a tecnologia digital e o vício em drogas, sabia? Sério. Em que sentido? Ele argumenta que ambos operam com a mesma lógica, criando ciclos de prazer e recompensa, sabe? Que são difíceis de romper. A rolagem infinita no Instagram, por exemplo, se torna uma busca constante por dopamina. É como se a gente estivesse perdendo o controle, né? Se tornando escravos dessas tecnologias. Essa é uma das questões que ele levanta. Mas e aí ele oferece alguma saída para essa situação? Sim, ele acredita que a gente pode recuperar a nossa autonomia, sabe? Mas isso exige um esforço consciente para resistir a essas forças, essa tendência ao vício. É a ideia da mutação intencional que a gente mencionou antes. Transformar nós mesmos e a nossa relação com o mundo. Essa ideia me intriga. Como a gente pode colocar essa mutação intencional em prática? Ele sugere algum caminho? Ele propõe algumas estratégias, como a restituição, a deserção e a secessão. Uau, que palavras fortes! Podemos desvendar cada uma delas, começando pela restituição. O que quer dizer com isso? Restituição significa reconhecer os danos do passado, né? Principalmente aqueles causados pelo colonialismo e outras formas de opressão. Sim. E tomar medidas concretas para reparar esses danos, sabe? É sobre justiça restaurativa, não apenas seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Entendi, olhar para trás, né? Yes. Sem tentar esconder o passado. Exatamente. E a deserção, como ela se aplica a essa ideia de mutação intencional? A deserção é se retirar dos sistemas de opressão, sabe? É reconhecer que a gente não precisa participar de estruturas que perpetuam a violência e a desigualdade. Um exemplo seria o movimento de trabalhadores de fábricas exploradoras que decidem abandonar seus empregos, em busca de alternativas mais justas e dignas. Então é como uma forma de desobediência civil, né? Isso. Consciente, buscando construir algo novo. Essa é a ideia. E a secessão? Qual o significado dela nesse contexto? A secessão está ligada à deserção, mas vai além, sabe? É romper com categorias e instituições normativas que limitam as nossas possibilidades. Preciado usa exemplo de gênero e sexualidade, argumentando que a gente precisa ir além das categorias binárias de masculino e feminino, heterossexual e homossexual. É sobre abraçar a fluidez, né? É a multiplicidade, desafiando as estruturas que nos definem. Que fascinante. Mas como a gente pode aplicar essa ideia na prática? Preciado nos convida a questionar os rótulos impostos pela sociedade, sabe? A buscar novas formas de relacionamento, a construir identidades mais livres e autênticas. A secessão é um ato de rebeldia contra as normas que nos aprisionam. Nossa, quanta coisa para digerir. É desafiador, mas ao mesmo tempo inspirador, né? Com certeza. Preciado nos apresenta um panorama meio sombrio, mas também nos convida à ação, à transformação. A disforia mundi é um chamado à mudança. E com essa provocação, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo em Disforia Mundi. Retomando nossa conversa sobre Disforia Mundi, sabe o que me chamou a atenção? Como o Preciado analisa o incêndio da Catedral de Notre Dame. Sim, ele usa como uma metáfora, né, para o colapso da velha ordem. Isso. E a pressa para reconstruir a catedral ele vê como uma recusa em lamentar, sabe? Uma tentativa de se agarrar ao passado. É como se quisessem apagar as marcas da tragédia, né? Exatamente. Ele até defende a criação de uma frente de defesa de Notre Dame em ruínas, acredita? Nossa, que radical. Mas faz sentido, né? Tipo, preservar a memória da destruição, refletir sobre o que ela significa. É isso aí. Abraçar a ruptura, a disforia como um passo necessário para a transformação. E falando em ruptura, ele também se aprofunda na história das armas nucleares, né? Sim, principalmente os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Lembro que ele usa o termo supraliminar, né? Que foi cunhado pelo Gunther Anders para descrever esses eventos. Isso. Supraliminar descreve eventos tão vastos, tão horríveis, que a gente simplesmente não consegue entender. É tipo, a mente humana não consegue processar, né? A gente consegue até entender a morte de uma pessoa, mas a aniquilação em massa de uma bomba nuclear já é demais, sabe? Sim, forte da nossa compreensão. Tanto emocional quanto eticamente. Como esse conceito se liga à Disforia Mundi? Anders argumenta que as armas nucleares mudaram para sempre a história humana, sabe?
Mudaram a nossa relação com a morte, tornando ela algo abstrato, distante. Sim. A gente não consegue mais confrontar a morte de frente. É como se a gente vivesse num mundo onde a morte é um conceito distante, né? Controlado por governos, por tecnologias. Exato. E essa desconexão, essa incapacidade de assimilar as consequências dos nossos atos é central para a Disforia Mundi. Faz sentido. E por falar em tecnologia, Preciado dedica boa parte do livro para analisar como ela nos transforma, né? Sim. E ele vai além das redes sociais, smartphones. Ele examina como a tecnologia molda a nossa realidade, nossa identidade, nossa percepção do mundo. Nossa, que interessante. Mas como isso acontece? Pense em como a gente experimenta o tempo hoje em dia fragmentado, né? Totalmente. Interrompido por notificações, e-mails, notícias. A gente nunca desliga, né? A gente tá sempre conectado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, raramente presente no momento. Vivendo no piloto automático. E isso impacta a nossa capacidade de concentração, de refletir profundamente. Está presente de verdade. A gente se torna meio disperso, sabe? Totalmente. E aí Preciado faz uma comparação que eu achei um pouco radical, mas ele compara o uso excessivo da tecnologia digital ao vício em drogas. Ah, sim. Mas ele argumenta que ambos funcionam da mesma forma, né? Criando ciclos de prazer e recompensa que são difíceis de romper. Deixa um pouco inquieta essa ideia, sabe? Mas pense na rolagem infinita do Instagram, por exemplo. É uma busca incessante por dopamina, um estímulo que vicia. Realmente, quando você coloca dessa forma. Mas, e aí ele oferece alguma saída para esse dilema? Ele acredita que sim. A chave para recuperarmos o controle é a mutação intencional, transformar nós mesmos e a nossa relação com o mundo. A gente já falou bastante sobre mutação intencional, né? Mas como ela se conecta com as estratégias que ele propõe? Tipo, a restituição, a deserção e a secessão. Boa pergunta. A secessão, por exemplo, é um ato de ruptura com categorias e sistemas que limitam a gente, sabe? É imaginar novas formas de se relacionar, de organizar a sociedade, de produzir conhecimento. É como se ele nos chamasse para repensar tudo, né? Romper com as estruturas que nos prendem. Isso. Preciado defende que a gente precisa transcender a ordem petrosexo-racial, construir um mundo que não seja baseado na extração, na dominação, na exploração. Nossa, é um desafio e tanto. Mas ele acredita que a mudança começa em cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos corpos. Não faz sentido. É questionar as normas, desafiar os padrões, abraçar o desconhecido. E se permitir mudar, né? Exatamente. Se tornar mutante no sentido de ser adaptável, fluido, capaz de evoluir para além das limitações da velha ordem. Gostei dessa ideia. É sobre assumir o controle da nossa própria história, né? Isso. E reconhecer que a gente tem o poder de moldar o futuro. Essa é a mensagem central da Disforia Mundi. É um chamado à ação, um convite para a gente abraçar a disforia e trabalhar juntos para construir um futuro mais justo e sustentável. Uma das coisas que me tocou no livro foi como ele mistura as ideias com as experiências pessoais dele, sabe? Sim. Ele fala sobre as lutas dele contra doenças, a fadiga, a desconexão, principalmente em relação à Covid longa. E essa vulnerabilidade torna a escrita dele ainda mais forte, né? Com certeza. Não é só teoria. É algo que ele viveu, que sentiu na pele. E isso nos lembra que a Disforia Mundi não é só um conceito abstrato, né? Tem consequências reais na vida das pessoas. É sobre como a gente vive, como a gente sofre, como a gente se conecta. Exatamente. E é através dessa conexão, dessa vulnerabilidade compartilhada que a gente pode começar a imaginar e criar algo novo. Preciado nos convida a usar a Disforia Mundi como motor para a mudança, para construir um futuro mais justo e sustentável. E como ele imagina esse futuro mutante disfórico? Como seria esse futuro? Quais as características principais? Ele descreve um futuro que abraça a flotecitas, a multiplicidade, a complexidade. Um futuro que desafia as categorias binárias e as estruturas hierárquicas. Tipo, como isso se manifestaria na prática? Imagina um mundo onde gênero e sexualidade não são mais definidos de forma rígida, onde as pessoas são livres para se expressar além do binário, construindo identidades mais fluidas e autênticas. Seria uma mudança radical. Com certeza. Ele também defende a desconstrução das hierarquias raciais, das estruturas coloniais. E desmantelar os velhos sistemas de poder, né? Exatamente. Para ele, essa transformação exige uma mudança de consciência, sabe? Uma disposição para abraçar o desconhecido e abandonar as velhas certezas. Nossa, quanta coisa para refletir. Disforia Mundi é realmente uma obra que te faz pensar, né? Sim. É um chamado à ação, um convite para a gente abraçar a disforia, se tornar mutante e trabalhar juntos para construir um futuro melhor. E com essa provocação, encerramos a segunda parte do nosso mergulho. Nossa, na segunda parte a gente explorou bastante a crítica do Preciado, né? Ao sistema petrosexo-racial. É verdade. E como eventos tipo o incêndio de Notre Dame, a pandemia,
expuseram as fragilidades todas. Mas ele não fica só no diagnóstico, né? Ele propõe caminhos para transformação. Exatamente. E uma coisa fascinante na obra dele é como ele destaca o poder da linguagem, né? Ele fala bastante disso. Tanto para controlar, oprimir, quanto para resistir, transformar. Afinal, ele é filósofo, né? As palavras são a ferramenta principal dela. Sem dúvida. Lembra que ele mencionou o William S. Burroughs, que fazia experimentos com colagem, subversão literária. O Preciado nos convida a questionar as narrativas dominantes, né? Descolonizar a linguagem, criar novas formas de expressão. Nossa, tipo inventar um novo vocabulário, né? Para esse novo mundo que a gente está tentando construir. E usar a linguagem como arma, né? Isso. Contra o sistema. Contra o sistema petrosexo-racial. Uma ferramenta de libertação. De transformação. E aí, Michua é baseado em dotação intencional? Sim. Que é outro conceito central, né? Como que a linguagem se conecta com essa ideia? Ele relaciona a mutação intencional com a ideia de inoculação, sabe? Para ele, o vírus, por mais devastador que seja, pode ser visto como um catalisador de mudanças. Te força a confrontar as fraquezas, né? Isso, e a se adaptar. É como um agente externo que te sacode, te impulsiona a evoluir. E ele encoraja a gente a abraçar essa mutação, a se tornar mais resiliente e adaptável. E aí a disforia mundi vira motor para a mudança, né? Exatamente. Ele nos desafia a não voltar para a normalidade, mas usar a crise para criar algo melhor. É encarar o desconforto, né? A incerteza como sinais de transformação. Isso aí. E como ele imagina esse futuro mutante e disfórico? Um futuro que abraça a fluidez, a multiplicidade, a complexidade. Que rompe com as estruturas, né? Ou isso desafia as categorias, as hierarquias. Mas como isso se traduz em ações? O que muda na prática? Imagina um mundo onde gênero e sexualidade não são mais definidos de forma rígida. As pessoas livres para se expressar, além do binário, construindo identidades mais fluidas, autênticas. Uma evolução. As questões raciais. E as estruturas de poder. Para ele, a desconstrução das hierarquias raciais, das estruturas coloniais, é fundamental. Ele defende a reparação histórica pelos danos da colonização. Reconhecer o passado, né? E criar mecanismos para promover a igualdade. Nossa, que projeto ambicioso. Mas necessário. O Preciado apresenta um futuro desafiador, mas esperançoso. A disforia mundi por mais desconfortável. Pode ser um ponto de partida para um mundo mais justo. Ele nos dá um norte, né? Exatamente. Por onde começar a construir esse futuro. E para trilhar esse caminho, ele nos convida a abraçar a mutação intencional, né? Sim. Transformar a gente, nossa relação com o mundo. A mudança começa na gente mesmo. Isso. Nas nossas escolhas, nas nossas ações. Nossa, quanta coisa a gente viu nesse mergulho, né? É verdade. Exploramos as ideias complexas do Preciado, a crítica, o futuro mutante e disfórico. Esperamos que esse mergulho tenha despertado a curiosidade em vocês. A vontade de conhecer mais a obra do Preciado. A disforia mundi é um convite à reflexão, à ação. É um chamado para construir um futuro mais justo, igualitário e libertador. E com essa provocação, a gente encerra nosso mergulho. Agradecemos a companhia. E convidamos vocês a continuar explorando essas ideias, né? Do Preciado, de outros Que pensadores. nos desafiam a repensar o mundo. Até a próxima.